Que a graça e a paz de Jesus esteja com você, sobre sua família, sobre seu trabalho. Bom estar com você mais uma vez para juntos caminharmos com Deus. E nessa semana nós estamos juntos meditando, refletindo sobre o desafio de nós termos o domínio próprio, isto é, cultivarmos o autocontrole sobre nossas vidas. Um desafio enorme, assim como todos os frutos do Espírito, todas aquelas características que o Senhor produz em nossas vidas a partir do momento que nós aceitamos Ele como Salvador. Mas não obstante a dificuldade, é um desafio que todos nós não temos escolha, temos que procurar encará-lo e superá-lo. E com a ajuda de Deus nós assim o faremos. E eu quero justamente na tarde de hoje, no dia de hoje, ler para você um texto dito pelo apóstolo Paulo num momento em que ele precisava realmente de muito autocontrole, de muito domínio próprio, que foi o tempo em que ele estava preso. E isso está descrito lá no texto de Filipenses 4. Eu vou ler aqui apenas alguns versículos desse capítulo, 12 e o 13. Talvez você vá se lembrar mais do 13, que é mais conhecido. Nos diz assim a palavra do Senhor: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou, posso todas as coisas naquele que me fortalece, como diz algumas traduções. A verdade é que o apóstolo Paulo, como eu disse, passava por um momento muito difícil e de privações, em que não era nada fácil ter o autocontrole, dominar-se. Talvez o mais fácil aqui seria ceder às tentações, desanimar, desistir da sua missão, ceder às paixões, aos pecados, aos subornos, enfim, fazer qualquer coisa para sair daquela situação. Mas ele preferiu suportar muitas lutas para se manter fiel ao Senhor e, assim sendo, cumpriu a sua missão. Foi um vencedor no que diz respeito ao propósito pelo qual ele foi chamado por Deus. Cumpriu a sua missão. E nós hoje também somos chamados pelo Senhor para podermos desenvolver uma missão. E essa missão inclui, de alguma maneira, nós brilharmos como luz no meio de trevas. O mundo jaz nas trevas. E quando eu falo de trevas, é a escuridão da mente, das boas atitudes. As pessoas estão tão longe de Deus que elas precisam ver pessoas com atitudes boas. Então esse é o desafio para o qual Deus me chamou e chamou a você também. Mudar o mundo através dessas boas ações, dessas boas atitudes, dessa vida transformada. Produzir os frutos do Espírito como autocontrole, isso é o domínio próprio, não é bom só para nós. É bom para a nossa família, é bom para a nossa igreja, para os nossos parentes, amigos, nossos colegas de trabalho. Então essas pessoas estão muitas vezes na escuridão, na expectativa de ver a luz brilhar na vida daqueles que creem no Senhor, daqueles que têm a Cristo no seu coração. E aí então eu quero falar para você sobre algumas oportunidades que nós podemos desenvolver para produzirmos em nós a reflexão sobre o autocontrole e, quem sabe, darmos passos importantes para a prática do domínio próprio. Primeira coisa que nós precisamos é reconhecer que nós precisamos do autocontrole, reconhecer que muitas vezes nós temos um problema. Tiago, na sua carta lá no capítulo 2, versículo 14, ele nos diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. O próprio apóstolo Paulo, que eu acabei de citar aqui, falando sobre esse momento de contentamento, de domínio próprio, de autocontrole, ele também disse certa vez que o bem que ele queria fazer muitas vezes era o que ele era conduzido a não fazer, e o mal que ele não gostaria de fazer, não queria fazer, muitas vezes era isso que ele era tentado a fazer. Então isso é com todos nós.
todos nós somos tentados pelas nossas fraquezas. A nossa fraqueza pode ser a fofoca, pode ser a mentira, pode ser comer muito, pode ser a desonestidade, o dinheiro, a área sexual, enfim. A verdade é que o inimigo de nossas vidas, ele conhece as nossas fraquezas. E é ali, nesses pontos, que ele vai apertar, que ele vai nos tentar. Pode ser nos vícios, por exemplo. Então nós precisamos resistir. Como diz o texto, podemos todas as coisas porque Deus nos fortalece. Então você precisa crer nessa palavra. Não podemos ignorar nossos problemas, nossas fraquezas. Se você sabe que um determinado ponto é fraco na sua vida, então você precisa trabalhar isso. Por exemplo, pode ser alguma área dos vícios. Então, se você sabe que você tem uma tendência muito forte para aquilo, se afaste. Talvez é na área da palavra. Se você sabe que você tem uma tendência a entrar em fofocas, em calúnias, se afaste disso. Então você e eu precisamos aprender a lidar com as nossas fraquezas. Temos que entender os nossos problemas e lidar com eles. Lutar contra eles. Muitas vezes vai ser mais fácil a gente ceder. Eu sou assim mesmo, nasci desse jeito, cresci assim. Então essa é a atitude sempre mais fácil, mais cômoda, né? Esse é o caminho que muitas vezes as pessoas tomam. É o caminho da comodidade. Não preciso lutar, não preciso fazer nada, não preciso mudar. As pessoas já me conhecem assim, já sabem que eu sou alterado, já sabem que esse vício é a minha fraqueza, já sabem que essa área da minha vida é o meu ponto fraco, então não preciso mudar. Esse talvez seja o caminho mais cômodo, mais fácil, mas é o caminho errado, é uma escolha errada. É uma escolha que nos distancia de Deus e que não clareia nada a escuridão em que esse mundo vive. Então o primeiro passo para um domínio próprio é a gente saber as áreas da nossa vida em que nós temos problemas e precisamos controlar. Minha área é nesse ponto, então você já identificou? Trabalhe com isso. Como eu disse, pode ser, cada um tem uma área diferente, um pode ser o vício, outro pode ser as questões da internet, por exemplo, pornografia, outros é a área sexual, outros é na questão da mentira, na desonestidade, outros é na compulsividade para comprar e gastar desenfreadamente, sem controle. Então você precisa identificar isso e dizer, esse é o meu problema, essa é a minha fraqueza, vou lutar contra isso, vou trabalhar isso na minha vida. Esse é o primeiro ponto para que você possa vencer e desenvolver o autocontrole. Sempre lembrando que no Senhor nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Uma outra coisa muito importante que eu e você temos que lembrar e focar é que não dá para mudar aquilo que já ficou para trás. Talvez você vai dizer assim, eu já tentei essas coisas, já tentei mudar nisso e não consegui. Você pode ter tentado 10 vezes mudar uma situação e não conseguiu. Tire lições para você tentar a 11ª vez, mas não desista de mudar. Não se acomode. É aquela chamada síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não é desse jeito. Para alguém que tem a presença de Deus na sua vida, isso não é uma verdade. O Senhor pode endireitar. Então tente, continue tentando. Tá? Mesmo que no seu passado você lembre que tentou outras vezes e fracassou. Não olhe isso, na verdade, como uma derrota. Olhe isso como um aprendizado. E agora você já sabe qual caminho você tem que percorrer e talvez alguma atitude que você tenha que mudar. Uma ilustração bem interessante para isso daí é uma criança aprendendo a andar. Já viu quantas vezes ela tomou um tombo antes de aprender a andar? Se ela fosse levar em consideração cada tombo que ela levasse e desistisse, eu já caí, não vou tentar andar, porque eu vou cair de novo. Então, que você e eu também possamos ter isso em mente. Vamos tentar novamente, quantas vezes for necessário, mas dessa vez agora você vai tentar com a ajuda de Deus. Tá? Então nada de ficar ouvindo que você não tem jeito. Aqueles que dirigem um carro olhando pelo retrovisor, certamente vão bater.
Quando eu digo isso, olhando para frente, né? Ou dirigindo para frente. É claro que usamos o retrovisor quando precisamos dirigir dando ré. Mas quando você está seguindo adiante com o seu carro, você não pode ficar sempre olhando pelo retrovisor. Então aprenda com os erros do passado, mas não se acomode dizendo que já tentou e não vai conseguir porque você já fracassou. Não importa quantas vezes você tenha tentado, tente de novo. E tente agora com a ajuda de Deus, orando. Tá? E não diga que o que você passou foi um fracasso. Diga que o que você passou foi um aprendizado. Tá bom? Uma outra coisa importante também é que nós temos que desconfiar dos nossos sentimentos. Tem muitas pessoas que às vezes, na hora de tomar determinadas escolhas para a sua vida, ele precisa sentir alguma coisa. Lembremos-nos que a Bíblia nos chama para uma vida também racional. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Romanos capítulo 12, para nós termos a transformação da nossa mente, senão nós não vamos experimentar o melhor de Deus, que é a sua vontade. Tudo começa aqui na nossa mente, quando a gente toma uma postura, uma decisão. Então tem pessoas que acham, eu ainda não senti que eu preciso mudar nisso. E pode ser que nunca sinta. Pode ser que você nunca tenha esse sentimento. Alguém diz assim, ainda não senti o perdão para me poder liberar o perdão. Pode ser que você nunca sinta. Nossa vida, nossa mente não é como um computador que você aperta a tecla delete e aí as coisas são apagadas automaticamente. Não. Muitas situações do passado a gente tem que conviver com elas e seguir adiante apesar delas. Tá? Então não fique com uma âncora no passado. Tá certo? Continue navegando, continue caminhando e discuta sempre com seus sentimentos, sempre duvide, tá, dessa questão, porque como eu disse, pode ser que você jamais vai sentir vontade de fazer determinadas coisas. Não permita que o seu emocional manipule as suas escolhas, as suas decisões. Deus quer que você controle os seus sentimentos, que você os domine. Isso faz parte do autocontrole. E se Cristo for o mestre das nossas vidas, com certeza nós vamos controlar os nossos sentimentos também. Então, com a ajuda de Deus, nós poderemos certamente dominar o nosso estado de espírito. Tá certo? Então, todas as vezes que você for caminhando numa direção errada, que você percebe que não terá o controle daquilo, discuta com isso. Discuta com essa situação e pense, será que esse é o melhor caminho? Será que esse sentimento que eu tenho é o correto? E como eu disse, controle suas emoções. E eu quero concluir nossa meditação de hoje dizendo que eu e você precisamos crer que a mudança é possível. Não podemos deixar de ter fé. Como eu disse agora há pouco, por mais que você já tenha tentado, ou quem sabe você está me ouvindo, está ajudando alguém no autocontrole, da mesma maneira, nunca diga que ela não vai mudar. Creia em Deus. A palavra do Senhor nos ensina em diversos textos que para Deus nada é impossível. Pelo contrário, tudo é possível àquele que crê. A Bíblia nos diz lá em 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes proporcionará um escape para que vocês possam suportar. Esse é o nosso Deus, que nos dá essa possibilidade, essa alternativa, que não permite que venha sobre nós tentação além do que nós podemos suportar. Então eu e você precisamos crer que há sim possibilidade de mudança. Podemos crer sim que podemos ter o autocontrole sobre as nossas fraquezas que nos levam ao pecado. E o fruto do Espírito começa na nossa mente. Quando nós mudamos a nossa maneira de pensar, decidimos que vamos crer, então a partir dali nós já começamos a nossa mudança. Sabe por quê? Aquilo que nós sentimos e pensamos vai determinar as nossas atitudes. Se você costuma dizer, nunca vou conseguir, pode ser que isso te influencie realmente.
E aí você acabe achando que não vai conseguir mesmo e vai agir dessa maneira. Você precisa colocar na sua mente: eu vou conseguir, eu vou vencer esse pecado, eu vou vencer esse vício, eu vou vencer essa minha fraqueza. E assim você prosseguir. Como nos diz o Senhor Jesus, lá em Marcos 9:23, tudo é possível àquele que crê. E o texto que eu li para você no início também, do apóstolo Paulo, Filipenses 4:13, posso todas as coisas porque Deus me fortalece. Que Deus nos abençoe e que isso nos incentive cada vez mais a desenvolvermos o autocontrole, o domínio próprio. Vamos orar por isso? Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede. Te agradecemos pela tua presença, porque é ela que nos ajuda em nossa caminhada, nas mudanças que precisamos colocar em prática em nossas vidas. Principalmente, ó Deus, no autocontrole sobre nossas fraquezas e limitações, sobre nossos sentimentos, sobre nossas tendências ao pecado. Que o Senhor nos ajude, Pai, a cada dia, que o Senhor nos fortaleça para que possamos vencer todas as fraquezas que nos cercam. Queremos declarar que nós cremos que tudo é possível, porque nós cremos no Senhor. Portanto, poderemos todas as coisas porque o Senhor nos fortalece. É com essa fé que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e desenvolva o domínio próprio, o autocontrole. Até o nosso próximo encontro, assim Deus permitindo, que o seu lar seja uma igreja. Deus te abençoe.